Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à última live do livro Respostas da Vida. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. O livro Respostas da Vida foi ditado pelo Espírito André Luiz para Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. E o nosso querido André Luiz traz esse livro com uma suavidade incrível, né? Boa noite, meus amigos aí do Fitteco. E com uma suavidade incrível, né? Como os livros que André Luiz... Boa noite, Ari. Como os livros de André Luiz tem toda aquela parte no mundo maior, né? Quando ele vai relatando as experiências dele desde o nosso lar até todos os outros... para até das outras obras mais recheadas de conhecimento científico, né? Esse livro, Respostas da Vida, Sinal Verde, Agenda Cristã, são livros mais didáticos para o dia a dia, né? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Will, boa noite, amigo querido. E então, quando a gente se depara com um livro desse, e ao cabo de 40 capítulos, né, 40 lives nós fizemos sobre esse livro, a gente tem dentro de nós um sentimento de dever cumprido. A gente sempre começa a falar assim: começar um trabalho é fácil, nas palavras de Emmanuel, continuar difícil, mas concluir é relativamente sacrificar-se, né? Graças a Deus não foi um sacrifício, foi uma alegria, um prazer estar com vocês dividindo essas noites sobre o livro Respostas da Vida. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Mas não se preocupe, nós vamos continuar os nossos projetos, né? Pois a partir do dia 2 de dezembro, nos meses de dezembro e janeiro, nós vamos ter 5 lives em dezembro e 5 lives em janeiro, tá? Vamos ter uma pausa depois do dia 23 e depois na última semana de janeiro também não teremos live. Então, na próxima segunda-feira, este livro aqui, Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo, ditado por Jerônimo Mendonça para o médium à época encarnado Jorge Bichuet. Este livro são 150 mensagens curtas e objetivas de Jerônimo Mendonça, e nós não vamos trabalhar exatamente a totalidade delas, mas nós vamos escolher, já fizemos a diagramação, né? Tem live que vai ter uma mensagem só, tem live que vai ter 2 ou 3 mensagens juntos, cujos temas interagem, né? Mas nós vamos fazer esse projeto em 5 lives em dezembro, mais 5 lives em janeiro. Vamos fazer 10 lives sobre esse livro aqui. E porque em fevereiro nós vamos começar retomar o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, às segundas e quartas-feiras. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. A partir de fevereiro, segundas e quartas-feiras, vai ser Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós vamos trazer a síntese das lives que já fizemos sobre vários livros de Jerônimo. Então nós vamos trabalhar, ora pelo nosso Instagram, às segundas-feiras vai ser pelo Instagram, e às quartas-feiras vai ser pelo nosso canal do YouTube, em parceria com a Web Rádio Fraternidade. Então vão ser assim. E as nossas lives também subirão depois, né, do Instagram, subirão no YouTube, como sempre eu faço, tá? Vamos fixar aqui o comentário, entrar para o nosso perfil particular também. Perdão, gente. Fui fazer uma palestra agora e engraçado, né, como que é a espiritualidade agindo. A gente... Onde eu coloquei meu comentário sumiu aqui. Tá aqui. Agora fixou. Eu fui fazer uma palestra numa casa espírita agora há pouco e estava para falar de um tema. Como me deram o tema livre, a casa não sabia exatamente qual o tema que a gente ia falar. Aí no banho, né, veio a intuição, Jerônimo Mendonça. E qual a razão e o porquê, né? Se bem que nós estamos lendo o livro do Jerônimo, Veredas na Redenção, que é a continuação do livro Os Albores da Imortalidade, né? E só que nesse livro não dá para a gente fazer as lives como nós fazíamos, que são histórias maiores. No primeiro livro eram capítulos menores e dava para a gente trabalhar. Esse já é mais complexo, mas é a continuação do trabalho de Jerônimo no plano espiritual.
Aí qual foi a nossa intuição e a razão e o porquê? Que amanhã, 26 de novembro, comemora-se 35 anos de desencarne de Jerônimo Mendonça. Então, foi uma intuição, como que eu gosto de dizer, né? Uma intuição bem intuitiva. Brincadeiras à parte, né? Mas vamos ver aqui está o som. Perfeito. Perfeito. Agora a gente já pode mandar os aviõezinhos, né? Já entrei aqui para o meu perfil particular também. A Leninha chegou, Luciane chegou também. Vamos vibrar pela nossa amiga Luciane, viu? Nós vamos hoje fazer uma vibração especial para a Luciane. Deixa eu ver aqui o nosso Instagram. Estou com a garganta um pouco rouco. Não estava falando para vocês fazer a palestra. Vanessa chegou também. Boa noite, Vanessa. Estava sumida, hein, Vanessa? Quanto tempo? Vanessa, eu retorno à nossa casa espírita sexta-feira agora, tá? Terminamos o nosso projeto das lives sobre Jerônimo Mendonça, né? Então agora, na próxima sexta-feira, estaremos lá no Obreiros do Bem, participando da live lá perdão, participando das atividades da casa. Só ver só que deu um pequeno probleminha aqui. Deixa eu entrar de novo aqui. Acho que deu um pequeno probleminha técnico aqui para eu entrar pelo meu perfil particular. Vou começar de novo aqui. E assim eu acompanho melhor os comentários de vocês. Ok, vamos ver. Estava dormindo muito cedo. Professora tem essa vida, né, Vanessa? É isso mesmo, né? A Cássia chegou também conosco. Boa noite, Cássia. Deixa eu ver aqui mais aqui que chegou depois. A Leninha já cumprimentei também. Acho que tá todo mundo aí que eu tinha cumprimentado. Chá de hortelã, mel e própolis, beleza. Bom, então, retomando, hoje nós finalizamos esse livro, Respostas da Vida, capítulo 40, que é o último livro, né? Eu ia falar mandar os aviõezinhos, acabei mandando nada. Capítulo 40 deste livro, que eu não lembro exatamente quando começamos, mas fazíamos uma live por semana desse livro, depois, com o término de um projeto que a gente estava fazendo, agregamos mais um dia. Então ficaram 2 dias e deu para a gente finalizar ainda esse ano, senão a gente ia passar para o ano que vem, né? Só terminar os aviõezinhos aqui para não ficar... Mais 1, 2, 3, tá bom, vai. Pronto, tá bom. Depois vocês mandam também. Dani Pedraza, boa noite, querida, seja bem-vinda. Amigos do Arte na Lata, boa noite a vocês também. Então, hoje finalizamos Respostas da Vida com Respostas de Deus, né? Respostas de Deus. Dani Viana, boa noite, querida. Próxima segunda-feira, então, segunda e quarta-feira, o livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo, pelo Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia do médium Jorge Bichuet. E nesta quarta-feira, gente, imperdível, somente pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. Gente, este capítulo aqui é impressionante. Capítulo 6, As Faces Invisíveis da Violência. Vocês vão ver cada coisa. Eu não vou conseguir fazer, obviamente, o capítulo é muito extenso, muito elucidativo, mas quantas situações que a Ana Teresa vai trazer para nós, que a gente acha graça num determinado momento, depois você percebe que aquilo é um traço de violência. Tá? Então, quarta-feira, dia 27, capítulo 6 desse livro, hein? Capítulo 6 desse livro, Caminha que a Vida Te Encontra, As Faces Invisíveis da Violência. Apenas pelo nosso canal do YouTube, ok? Bom, dados os recados, vamos então ao capítulo 40, Respostas de Deus. E vejam, né, que... Olá, Denise, boa noite. Nenhuma prece fica sem resposta. Por mais que às vezes a gente se sinta desamparado, se sinta perdido, abandonado,
as nossas preces mais singelas chegam à espiritualidade superior e eles movimentam recursos inexpressíveis, para vocês terem uma ideia, para que a ajuda espiritual chegue para nós. É que a gente não tem condição de visualizar, mas a ajuda sempre vem. Ajuda sempre vem. Então vamos ver algumas respostas que Deus nos dá frente à vida, né? Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia divina. Deus nos dá o quê? O bem em oposição ao mal. O amor em oposição ao ódio. Nos dá a luz em face às trevas. O equilíbrio ante a perturbação. O socorro diante da necessidade. O trabalho em face da nossa inércia. A alegria nos momentos de tristeza. Esquecimento em face às ofensas. Coragem em face ao desânimo. Fé diante da descrença. Paz nos meios da discórdia. Renovação ao desgaste. Esperança ao desalento. Recomeço ao fracasso. Consolo ao sofrimento. Justiça à crueldade. Reparação aos erros. Conhecimento à ignorância. Bênção à maldição. Amparo ao desvalimento. Verdade à ilusão. Silêncio aos agravos. Companhia à solidão. Remédio à enfermidade. E sempre mais vida nos processos de morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Ele finaliza dizendo: aceite as dificuldades e desafios da existência, porque a maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Quem chegou conosco foi nossa querida Monique. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda. Espero que a mamãe esteja bem. A Débora dizendo: perseverança, persistir na caminhada mesmo que os ventos soprem ao contrário. Exatamente, né, Débora? Exatamente. Então, gente, aqui nós podemos concluir com muita clareza, né, tudo que Deus nos dá. E vocês vejam que são caminhos, né? Vocês vejam que são caminhos. Escolhas que muitas vezes fazemos. As respostas de Deus surge alguma situação. O mal em nossas vidas, Deus nos dá o bem. Nos dá o bem a fim de que a gente consiga, com aquele problema, com aquela situação que não era boa, a gente conseguir superar. Então, todas as situações que a vida nos impõe, seja em relação a uma perturbação, Deus vem nos dar o equilíbrio. Quando estamos com alguma necessidade, surge o socorro de qualquer parte. Vocês não têm ideia, gente. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil que ela não consegue, às vezes, não consegue nem orar. E eu já comentei com vocês isso, né? Eu acho muito importante, muito importante não, foi muito legal a resposta que eu tive de uma indagação que eu trazia dentro de mim. Que eu ficava sempre na dúvida, assim, né? Deus não querá permitir que algo apareça em sua frente que você não seja capaz de lidar. Eu sempre pensava assim comigo: poxa, por que as pessoas pedem, ora por mim, você vai lá no centro, coloca o meu nome, você vai na igreja, reza por mim, tudo mais, né? Então, eu ficava meio intrigado. Por que a pessoa não precisa de intermediário, né? Por que ela não pode, ela mesma, orar num cantinho do seu quarto, fazendo uma prece mais singela, mais serena para Deus, para aquelas suas dificuldades do caminho? E aí a gente fica pensando assim: poxa, não é mais direto? Por que você tem que pedir para 500 pessoas rezar para você, se você mesmo poderia fazer aquilo?
Só que a gente sabe, né, que quando a gente ora sozinho, não que a nossa prece não chega lá em cima, mas quando mais pessoas estão orando pela mesma causa, pelo mesmo ideal, a resposta vem certamente mais rápida, né? E aí me veio aquela resposta, né, que eu falei para vocês, de uma imagem, que como se todos nós estivéssemos numa jornada, numa caminhada, para uma trilha. Todos nós estamos no mesmo caminho, cada um seguindo o seu passo, de acordo com as forças, sua capacidade, uns poucos mais rápidos, outros mais lentos, mas cada um seguindo pelo mesmo caminho. E esse caminho, certa forma, ele é muito estreito, muitas vezes pedregoso, outras vezes lamacento. E o que acaba acontecendo? Num determinado momento, alguém vem escorregar e cai no barranco abaixo. E como está, digamos, teria ter chovido na noite anterior, estava tudo lamacento naquele trecho do caminho, tá, gente? Não é todo caminho que é lamacento e pedregoso. Um determinado trecho da nossa jornada. E aí o que acontece? Você tenta, às vezes, levantar e não consegue. Tenta levantar e não consegue. Aí você fica naquele desespero. Ai, meu Deus, me ajuda. Aí alguém, né, tocado pelo teu pedido, que chegou pelos benfeitores espirituais que intuíram aquela pessoa, vem te dar a mão. Quando te dá a mão, te traz novamente para o caminho, para a estrada. Te trazendo por esse caminho, o que vai acontecer? Você se sujou, se lameou, né? Às vezes ralou um pouco o joelho, alguma coisa assim, um braço, mas volta sã e salvo naquela sua jornada. Né? Atrasou um pouco a jornada? Atrasou, mas o caminho segue. E mais pessoas estão vindo atrás e tem mais pessoas à frente. E aí chega um momento, né, que lá na frente, aquele que ajudou, de repente ele vem a cair. E nessa queda, o que acaba acontecendo com ele? Nessa queda, ele vai precisar da ajuda de alguém, porque ele passou pela mesma situação daquele a quem ele ajudou. E nesse momento, ele vai rogar aos céus também que alguém o ajude, mas às vezes uma pessoa que vem ajudar não consegue ajudá-lo sozinho. Corre o risco, às vezes, da pessoa querer ajudar e cair junto lá. Então, muitas vezes faz o quê? A dificuldade é tamanha que precisa 3, 4 pessoas para ajudarem, dar as mãos e puxarem para que a gente volte novamente na jornada, no caminho. E aí funciona bem essa situação quando você está orando com mais pessoas. Porque às vezes um sozinho que ora por você, ou você mesmo, você não vai ter força. Uma outra pessoa só orando para você não vai ter tanto também. Mas várias pessoas puxando com a mesma força, com a mesma intensidade, coloca de novo a pessoa no caminho. E que bom é isso, né? Nós temos amigos queridos que estão sempre vibrando e nos ajudando. Todos nós passamos por dificuldades. Falo para vocês, cada um tem o seu cadinho, cada um tem o seu momento. Por exemplo, nós vemos aqui pessoas amigas que constantemente estão passando por uma dificuldade, ora um ajudando, ora o outro ajudando. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. E o que é bom é que a gente forma uma energia tão gostosa, tão prazerosa, que é Deus agindo, né, em resposta às nossas preces. Deus agindo, né? As respostas de Deus, quando a gente reza para Deus, é engraçado, né? Deus não vai mandar um espírito materializar-se na sua frente para, olha, Deus me mandou vir aqui para ver o que você está querendo. Não. Pois, na verdade, o que acontece? Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para que atingir aquilo que precisa para nós. Então, se nós podemos ser instrumentos de Deus, por que não podermos fazer a nossa parte? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então ajude também aquele irmão que está passando por uma dificuldade. E quando a gente faz isso, vem as respostas de Deus. E às vezes a pessoa fala assim, eu sou tão impuro, né? Sou tão pecaminoso, faço tanta coisa errada, como que eu vou orar para alguém? Deus, não, gente, Deus não fica julgando a nós por as nossas mazelas que já cometemos e haveremos de cometer outras ainda. Né? Eu falo, ninguém está isento de cair, ninguém está isento de queda, de erro. Todos nós já erramos muito e haveremos de errar um pouco mais ainda. Se bem que agora já tem um pouquinho de luz na nossa vida, né?
A gente consegue enxergar para não errar tanto. Então Deus nos dá tantas respostas, quando estamos desanimados. Vamos pedir o que para Deus? Coragem. Coragem para vencer aquela dificuldade aparente. A dificuldade é aparente. Só que quando a gente está passando, parece que ela não tem fim, gente. Parece que não tem fim. É uma coisa terrível, né? A hora que você está passando pela dificuldade, parece que não chega ao fim. Mas, né? Como a Débora disse, né? O tempo ajuda a lembrar que não há mal que dure para sempre. E aquela frase famosa do Chico, né? Da questão da Mãe Santíssima que mandou, né? Isso também passa. Então tudo vai passar, né? E quantas respostas Deus nos dá nessas questões, né? Quando a pessoa fracassou, dá a oportunidade de recomeçar. E pensemos numa realidade. Recomeço é um sinal de humildade. Porque se você reconheceu o teu erro, significa que você conseguiu vencer, né, o teu orgulho. O teu orgulho, né? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente também, por exemplo, ele traz algumas verdades para a gente, né? Você errou, procure reparar, né? Vamos reparar aquele erro de uma forma ou de outra. Ah, eu não consigo mais porque a pessoa já está no plano espiritual, então ora por ela. E fazer por alguém aquilo que estaria ao nosso alcance, né? Se a pessoa não está mais aqui, é uma oportunidade, né? Da gente reparar os erros do passado. E a gente ter consciência, né? Que, por exemplo, ele vem mais algumas coisas que ele coloca assim. Silêncio aos agravos, né? Quando a gente está numa situação que eu falo assim, a pessoa está passando por uma questão que ela errou, né? Tem um agravante na vida dela. Você não tem que ficar julgando a pessoa. Silencia. A resposta de Deus é mantenha o silêncio. Deixe que a consciência da pessoa faça o seu auto-julgamento, né? Não venhamos nós querermos ser o paladino da justiça, aquele que vai julgar os outros. Não. E olha que coisa interessante, né? O remédio diante da enfermidade. O remédio, gente, ele pode vir de várias formas, né? O remédio pode vir de forma material, como um medicamento que a gente adquire na farmácia. O remédio pode vir de uma forma de alguns instrumentos dentro da fitoterapia, dentro dos florais, dentro das meditações, dentro das reflexões. Tem várias e diversas formas que nós podemos usar para acalmar o nosso coração. E o que eu falo assim, uma coisa muito importante, que nem eu falo, quando você está passando pela dificuldade, parece que não acaba nunca. É dor, é sofrimento, é angústia, é desespero, é pânico. Mas olha, após a noite vem a alvorada. E com certeza haveremos de receber da espiritualidade aquilo que a gente está buscando. Nada fica sem resposta. Nada fica sem resposta frente às bênçãos de Deus. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Todas as nossas preces chegam à espiritualidade quando a gente faz com amor no coração, quando a gente faz uma prece com fé, com confiança, na certeza de que já estamos recebendo, embora a gente talvez pela nossa pequenez espiritual, embora talvez pela nossa infantilidade, a gente acha que não chegou, o remédio não está chegando para nós, mas ele está chegando sim, né? Então, quando você está passando por uma doença, né? Como a nossa amiga Luciana está passando por um probleminha já há um certo tempo, estamos em vibração por ela e vamos vibrar por ela novamente. Vamos ter certeza, né? Pense-se que eu falo assim, uma coisa muito interessante, vale não só para a Luciane, mas para todos, é você fazer na sua mentalização, quando você está meditando, você já se vê no estado saudável, pleno, desperto, alegre, feliz, fazendo tudo aquilo que você gosta. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, sim, Débora. Sim. Agora há pouco a gente estava até comentando uma situação aqui em casa, que minha esposa assim ficou um pouco preocupada em relação a algumas questões do meu filho, tal, de estudos e tudo mais. Eu falei, calma, calma, vamos com calma. Deixa,
Se você ficar ansiosa, preocupada com situações de 4, 5 anos para frente, você não sabe como vai ser nem amanhã, como você vai ficar preocupado. Deixa para quando mais para frente você se preocupar com isso, né? Gosto de lembrar da ideia que depois da tempestade vem a bonança. E vejo sempre quando menos esperamos, o sol volta a brilhar lindamente. Exatamente. É uma frase muito positiva e afirmativa. Então eu falo, falar frases positivas e afirmativas, né? Você trabalhar uma mentalização afirmativa para a sua vida, né? Você não fica falando de doença, de dores, de sofrimento. Você fala de alegria, de saúde e de felicidade. Isso é fundamental. Então, porque a gente começa a reverberar em torno da gente essas energias positivas. É fundamental a gente modificar o nosso, como eu diria, a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Helena, boa noite, seja bem-vinda. E então, Helena, amanhã comemora-se 35 anos do desencarne de Jerônimo Mendonça. Helena, que é de Tuiutaba, tá? Eu não cheguei a ver sua foto lá na tarde festiva, mas acho que eu vi de relance. Você devia estar na tarde festiva que esteve lá no pouso do amanhecer, né? Quero ver se o ano que vem, já combinei com o pessoal, vamos ver se a gente consegue se organizar para ir lá na tarde festiva, lá no pouso do amanhecer. Maravilha, que festa lá. Eu vi pela postagem que eles fizeram, maravilhosa. Bom, e aí ele vai finalizar com esta frase, né? Tem duas, né? Duas frases, que é assim: efetivamente podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Olha só. Adriana, eu acredito muito no positivismo, principalmente que o pensamento se transforma em realidade. Sem sombra de dúvida, Adriana, sem sombra de dúvida, porque se você falar assim, eu imaginei que eu vi você de relance lá, que bom que você estava lá. Não, vamos lá, ano que vem, se Deus quiser, eu mudo a data, em vez de no dia 1º de novembro a gente vai lá na tarde festiva. Mas quero ficar um dia a mais em Tuiutaba, pelo menos, para me deliciar com as maravilhas que tem essa terra querida e, sobretudo, lá na fundação, que a gente ficou muito pouco. Então, olha só, ele fala que ele afirma para nós, viu? Ele afirma para nós, Deus está sempre ao nosso lado, tá? Isso é insofismável, inquestionável isso. Deus está sempre ao nosso lado. Mas pelas respostas de Deus no campo da vida, nós vamos ter que verificar se é possível medir as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Então, tudo isso que Deus nos dá de resposta, qual o lado que eu vou escolher? Então vamos supor, eu tenho o lado negativo e o positivo, né? O bem ao mal, eu vou escolher o bem ou vou escolher o mal? O amor ou vou escolher o ódio? A luz ou vou escolher as trevas? O equilíbrio ou a perturbação? Então todas essas respostas Deus nos dá sempre de forma afirmativa. Então vamos pensar que se Deus fosse dar respostas positivas para nós, Ele daria o bem, o amor, a luz, o equilíbrio, o socorro, o trabalho, a alegria, o perdão das ofensas, coragem, a fé, a paz, renovação, esperança, recomeço, consolo, justiça, reparação, conhecimento, bênção, amparo, verdade, silêncio, companhia, remédio e sempre mais vida. Então são todas as respostas afirmativas de Deus. Respostas afirmativas de Deus para a nossa vida. Então, vamos ver até que ponto a gente consegue vencer as nossas mazelas interiores, aqueles pensamentos deletérios que chegam muitas vezes para nós. Não vai dar certo, não tenta isso não. Besteira, esquece isso. Cuidado com esse pensamento, gente. Às vezes não é nosso, não. A gente fala assim, precisa tomar cuidado. A 459, né? Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. A 459 do Livro dos Espíritos é maravilhosa.
Interfere os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Bom, então, se a gente olhar pelo lado negativo, ele fala assim, nossa, então eu preciso tomar cuidado, que esses pensamentos negativos que chegam são dos irmãozinhos inferiores. Poxa, mas por que eu não posso, então, mentalizar e sintonizar meu pensamento em algo positivo, para que eu receba a intuição e os amigos espirituais do bem, que cuidam da nossa evolução espiritual, possam estar nos intuindo, né? A vida é feita de fases e de ciclos, não olhe só para o seu momento ruim, ele não resume toda a sua vida. É como se a gente pegasse, né? Eu lembro bem dessa questão quando as pessoas fazem em relação da vida. Então a pessoa muitas vezes reclama da vida por uma determinada face, mas a vida é somente uma fotografia de um filme inteiro. Não reflete a tua vida, né? Boa noite, Procópio, seja bem-vindo. E a última mensagem, né, deste livro, ele fala assim: aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Então, não é para a gente ficar reclamando das dificuldades e dos desafios da vida. Não que eu falo assim, eu lembro até de uma frase de uma pessoa que estava comentando, de duas amigas que estavam no ônibus, e uma falou assim, então, a gente tem que agradecer pelas coisas boas e também pelas coisas que não são tão boas. Aí outra falou assim, bom, espera um pouquinho, né? Falar que para agradecer pelas coisas boas é claro, né? Quando uma coisa boa te acontece. Agora, agradecer pelas coisas que não são boas, como assim? Falou então, as coisas boas já são boas por natureza. Agora, as não tão boas, na verdade, elas representam crescimento, progresso espiritual e que a gente pode aprender muito nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Sermos mais pacientes, cuidar um pouco mais do corpo, né? Fazer pausas que a gente às vezes não pausa, né? Às vezes a gente não faz pausa e as pausas são necessárias, né? Se nós encarnados já temos momentos do sono, a gente, mesmo na nossa vida, na labuta diária, precisamos de pausa, né? Precisamos de pausa para que a gente consiga, né? E quando às vezes, né? Quando às vezes a gente não respeita, os momentos vêm à vida e te força a ficar mais quietinho, né? Pensamento e energia. Plasmamos esse pensamento que o tempo todo viaja no fluido universal. Como estamos deixando a psicosfera mais densa ou mais amena? Vale a reflexão para todos nós. Eu estava lendo, inclusive, né? Negativismo não prejudica muito, é verdade. Estava lendo, inclusive, o livro do Jerônimo, lá, o Veredas da Redenção, e a nossa densidade planetária está muito pesada. E as vibrações, elas vêm tanto do umbral como de lá para cá, como de cá para lá, sabe? Se interagem essas vibrações. Então, em vez de você ficar preocupado com as situações que estão acontecendo no mundo de um modo geral, ore, faça uma prece. Procure elevar o teu pensamento, não ficar entrando em discussão estéril que não vai levar a nada. Se é esse ou aquele, se é outro, lá, né? Cuide da tua saúde mental. A nossa paz de espírito, gente, não tem preço para você ficar assumindo brigas desnecessárias. Nós já trazemos uma batalha hercúlea dentro de nós mesmos, que é a nossa reforma íntima. Então não adianta querer modificar o outro. Eu queria que acontecesse isso. Não, podia querer um monte de coisa. Mas as coisas acontecem no momento certo. E a gente preocupa-se com tantas coisas, né? E vamos deixar tudo aí. Seja coisas e pessoas, né? São todos... As coisas são instrumentos colocados à nossa disposição para a nossa evolução, para que a gente saiba usá-los com discernimento. E as pessoas são companheiros de jornada, né? Como co-criadores que somos, a qualidade dos pensamentos e tudo. O pensamento é sintonia direta. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Outro dia aqui em casa, você vai no Evangelho no Lar, você vai no centro, faz live, tudo certinho, né? Então a casa da Luísa é um oásis de luz. Tá? Não é não, né, gente? É normal, né? Não é normal, casa como todo mundo. Outro dia aqui em casa surgiu uma situação e
a esposa comentou um detalhe, alguma coisa, eu fiz uma observação meio sagaz, né? Sabe, quando você foi invigilante, e aí ficou um clima, sabe? De repente você vê assim, como se tivesse sintonizado uma energia densa, né? Aí no culto do evangélico a gente conseguiu dar uma equilibrada, ainda bem que era no mesmo dia, né? A gente conseguiu dar uma equilibrada. Mas se a gente não vigia o pensamento, a gente deixa se dominar e não é dizer que você está, né, absorto pelo mundo, né? A Dani falando, perfeito. Não entremos nessa sintonia, busquemos olhar com boas notícias. Tudo está sob o olhar do justo e misericórdia de Deus. Sim. Tem os miasmas também, tem as formas pensamento. Gente, tem coisas incríveis. Vocês não sabem a capacidade, né? Tem dias que a gente deixa se levar mesmo. A gente é humano, né? Não é porque... É aquilo que eu falo sempre em live e palestra. Não pensem que eu sou 24 horas por dia. É o que a gente fala aqui. A gente procura falar isso para que a gente escute melhor, né? Sim. Esses pequenos momentos de vigilância. E a gente precisa tomar muito cuidado porque chega de uma forma tão sutil e você já toma partido de uma situação. Para, gente. Cada um cuida da sua, né? Dessas questões assim. Então, às vezes passo perto de alguém e já fico com outra vibração. Luciane, aí tem uma coisa assim, mais ou menos, que eu falo sempre. Quando a gente faz uma prece, quando a gente faz o culto do Evangelho no Lar, quando a gente vai fazer uma prece para sair de casa, né? Eu falo assim, que a gente recebe, né? Como é que fala? Você faz uma prece. Então, como se você recebesse em torno de si um halo de proteção, vamos supor, azul celeste, vai, imagina. A cor cada um pode escolher o que quiser, vai, estou dando um exemplo, mais como um exemplo. Então, um halo de proteção azul celeste. Então, você está envolto nesse halo. Enquanto você estiver com pensamento positivo, pensando, agindo no bem, nada atinge. Nada, absolutamente nada. É como aqueles escudos invisíveis dos filmes de ficção científica. Porém, basta você baixar um pouquinho a vibração, que aquele halo de proteção se transforma em uma bolinha de sabão. Aí, ó. Qualquer coisa já era. Aí não tem mais o que fazer, né? Tem que tentar recuperar a calma, a tranquilidade. E quando a gente sai na rua, a gente fala assim, eu só dei uma volta no quarteirão. Daí, você acha que não tem ninguém no quarteirão? Não, mas não tinha ninguém, então, o quarteirão, a rua estava vazia. Vazia de encarnados, né? Se você não voltou. Vazia de encarnados, mas quantos amigos do plano espiritual não estão perambulando? Que nem sabem muitas vezes que partiram para o plano espiritual. O eu falou, o importante nesse caso é tentar aprender como erramos. Exatamente. Por isso que eu estou fazendo essa reflexão com vocês. Porque aconteceu outro dia. Então eu estou pensando nisso para... o exemplo do halo de proteção foi exatamente para mim agora, né? Adriano dizendo, acredito uma coisa muito importante hoje. É não interiorizarmos o caos, e sim, através das orações, modificarmos essa realidade. Eu confio demais nas orações, sem sombra de dúvida. A oração, gente, é uma ferramenta tão poderosa e a gente precisa ser mais, usar mais desse remédio. Né? Não que você tem que ficar rezando Pai Nosso a noite inteira, o dia inteiro, não, nada disso. A oração simples, singela, que chega até ali, ó. Meu Deus, me ajude, estou nessa dificuldade, me dá uma luz. Com certeza você vai receber. Com certeza. Né? Bom, gente, retomando então nossos avisos, finalizamos com a graça de Deus este livro maravilhoso, Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, a quem nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos deram, né? Tanto o nosso Chico como o André Luiz, e a espiritualidade de levarmos avante este projeto maravilhoso. Na próxima quarta-feira, somente pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, tá? Caminha que a vida te encontra, de Ana Teresa Camasmi, no capítulo 6, As Faces Invisíveis da Violência. Gente, esse capítulo ele é maravilhoso. Eu gostaria de fazer a leitura na íntegra com vocês,
mas ele é muito grande, não dá para a gente trabalhar numa live. E vamos pegar a parte essencial deste livro aqui, as situações. Olha, ela faz até mostra até uns desenhos aqui, ó, né? As faces invisíveis da violência. E vai mostrando depois, né, como que vai se abrindo o leque, né? Olha aqui, ó. Olha como é bonito. Então é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E na próxima segunda-feira, né, durante 5 lives, segunda e quarta-feira, a partir de dezembro, um cisco de Deus na poeira do mundo, 5 lives em dezembro e 5 lives em dezembro, 5 lives em janeiro, tá? Não vou sortear esse não, Ari, não é esse aqui não. Ari, você que está no Rio de Janeiro, vai lá no Tarefeiro, você pega o autógrafo da Ana Tereza. A Luciana diz que logo ela vai retornar, né, Luciana, se Deus quiser. Então, ó, vibremos nesta noite pela recuperação plena do nosso querido Cláudio Padilha, que está tocando um saxofone diferente. Ele fez uma postagem, né? Na verdade é um tipo de um cachimbinho. Falou, o meu saxofone é diferente. São exercícios respiratórios que ele está fazendo. Ele vai, acredito que todo dia, na fisioterapia do hospital para fazer por esse procedimento, né? E hoje, muito especial para a nossa querida Luciane, para que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, enviei para ela inclusive uma prece, a Dr. Bezerra de Menezes, para que com fé, com confiança, ela vá receber a ajuda médica necessária que está precisando. Tenha fé. É difícil a fase? Sim. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas Deus não dá a prova mais difícil do que podemos suportar, não é? Então vamos acreditar, vamos perseverar, vibremos todo e especialmente nessa noite pela nossa querida Luciane Figueiredo, lá no Rio de Janeiro, para que ela possa receber toda a ajuda necessária para para a sua recuperação da sua saúde e possa estar radiante novamente nas suas atividades, participando das atividades no Tarefeiros do Bem, como ela sempre gosta, e participando das nossas lives também, né? E aí quem sabe, né, Luciane, depois aí qualquer dia a gente pode até abrir um momento, às vezes, se você se sentir confortável, para dar um bate-papo com a gente aqui, né? Ao vivo com o pessoal também, né? Então vamos vibrar, né? Vamos colocar a nossa música aqui para a gente, para que a gente possa, né, auxiliar pelas vibrações. A Débora dizendo que vai dar tudo certo e nós já acreditamos que deu tudo certo, viu? É só uma questão de tempo e paciência que vai se resolver, se Deus quiser. Amigos queridos, nesta noite, nesse momento de gratidão pela conclusão de mais um trabalho, de um livro, temos a agradecer à espiritualidade maior a oportunidade desse pequeno trabalho. Um trabalho que resulta em benefício de nós próprios, pois pelas reflexões, pela interação do nosso grupo, a gente consegue manter uma sintonia tão elevada, tão prazerosa e tão afetuosa. Espiritualidade amiga, só temos a agradecer todo o amparo, toda a proteção nesse período que estivemos fazendo esse livro. Que possamos continuar imbuídos de bons propósitos, de perseverança, nos próximos projetos que advirão, levando a mensagem do Evangelho aos nossos corações e aos corações dos nossos amigos. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida, por esta oportunidade. E neste momento, querido Mestre, nosso bondoso Mestre Jesus, dirigimos a você a nossa prece de gratidão por estar sempre ao nosso lado, trazendo o seu Evangelho da boa vida, da boa nova para a nossa relação de amor junto aos nossos amigos, nossos entes queridos, nossos familiares. Queremos pedir que abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos. Abençoe aqueles que advirão de assistir a live depois também ou que já passaram por ela. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares,
os nossos entes queridos, aquelas pessoas que sabemos que estão com algum problema de dificuldade, seja física, emocional, até mesmo espiritual, vítima de alguns processos de obsessivos ou perturbação espiritual, que os amigos espirituais visitem os lares desses irmãos, fazendo uma limpeza, uma faxina espiritual, limpando todas as energias deletérias do ambiente, trazendo paz, saúde e equilíbrio para o corpo, para o espírito e para a alma. Também queremos nesta noite pedir pelos doentes que estejam nos seus hospitais ou nos seus lares, pelos presidiários, pelos orfanatos, pelos asilos, por aqueles que perambulam pelas ruas. Pedirmos também em especial nesta noite pelo nosso querido Cláudio Padilha, que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes continue auxiliando os fisioterapeutas nessa recuperação, da fisioterapia que ele está passando, para que logo possa estar cantando novamente, tocando suavemente o seu saxofone para nos alegrar. E por fim, não menos importante, Senhor, que possamos juntos, todos nós, vibrarmos por esta querida amiga Luciane Figueiredo, no Rio de Janeiro, rogando que os bondosos amigos espirituais, com a intercessão de Maria, Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, possa rogar que Dr. Bezerra de Menezes e a pleiade de médicos da espiritualidade possa auxiliá-la neste momento, para que ela possa ser encaminhada para a recuperação do procedimento que ela se passou e estar plena saúde o mais rapidamente possível. Vibremos todos, vibremos mentalizando uma luz verde em torno da nossa querida amiga, que é a luz que irradia cura espiritual. E assim dizemos, em homenagem à nossa mãe, a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do nosso Mestre Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade sofrida, agora e para todo sempre, e que assim seja. Receba, Luciane, as nossas melhores vibrações de cura, de reequilíbrio para você e para todos os seus familiares. Amigos, eu agradeço imensamente a presença, a parceria que tantos vocês dispõem para com a gente. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira no nosso canal do YouTube, se Deus quiser. Tchau, gente!